trazendo mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo incrível. Eu vou falar sobre como fazer câmbio de moedas. Sim, gente, quem não sabe, quando nós vamos fazer uma viagem internacional, ou seja, para fora do Brasil, o Brasil é o nosso país residente, e locais que estão fora do nosso território são internacionais, ou seja, fora do nosso país. E quando nós vamos fazer essa viagem, fazer alguma viagem internacional, ou se mudar para outro país, ou então fazer uma viagem a turismo, precisamos trocar as moedas. Sim, gente, fazer o que? Esse câmbio de moedas, porque o real, ele é uma moeda do Brasil, e em outros países eles utilizam outras moedas, né, que é a moeda de troca, quando você vai poder consumir, comer, beber, fazer passeio. Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer esse câmbio, essa troca de moedas, para você que vai viajar tanto para a Europa como para a América do Sul. Vou trazer as minhas experiências nesse vídeo, como foi que eu fiz a troca, quais foram as casas de câmbio que eu usei, como foi que eu fui trocando e quanto foi que eu troquei. Eu vou trazer tudo aqui nesse vídeo para vocês. Só que antes, não se esquece, aproveita e já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações para você não perder nenhuma dica de viagem, tá bom? E agora, sem enrolação, vamos lá que eu vou contar tudo para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Sim, gente, então como foi que eu fiz para fazer esse câmbio de moedas? Nesse vídeo, como foi que eu fiz o câmbio para a minha viagem para a Europa, assim como também fiz o câmbio para viajar para a Argentina. Sim, gente, a Argentina, ela fica na América do Sul e a moeda de lá ela é outra. Comecei, né, eu tive que fazer esse câmbio de moedas para poder usar lá. Então como foi que eu fiz? Vou começar primeiro pela Europa, certo? Eu estava pensando em viajar para a Europa, eu já comecei a me programar para essa viagem cerca de um ano e meio antes. Por quê? Porque existe toda uma questão de protocolo, de documentação, de financeiro, né? Principalmente o financeiro, eu diria que o financeiro é o principal, porque, claro, é um dos principais, porque você precisa já ter noção do quanto que você vai gastar quando você for para sua viagem. Então eu já fui me preparando, acho que foi até antes do passaporte mesmo, eu já comecei a saber quanto era que custava tudo, porque o passaporte também estava incluso nos gastos, né? Já que eu iria tirar o passaporte para viajar, já comecei por aqueles gastos, passaporte, passeios e tal. Findou que eu já cheguei a um valor de quanto mais ou menos eu iria gastar para conhecer o continente europeu, para conhecer alguns países, claro, do continente europeu. E sim, tento chegar no número aproximado e, claro, a me movimentar financeiramente para juntar esse dinheiro, né, para conseguir ter esse dinheiro em mãos até a data da viagem. Eu fui estudando muito sobre essa questão financeira, de juntar dinheiro e tal, e quando eu consegui um montante, por desse período eu já comecei a estudar essa questão de troca de moeda, de pessoas que já viajaram antes, até de familiares meus que já moram lá, deles falarem que eu fosse analisando essa questão de troca de moeda, porque não seria legal eu levar o dinheiro, meu dinheiro todo em real para trocar lá. Seria que eu fosse trocando essa moeda ao longo dos preparativos da viagem. E foi isso que eu fiz. Quando eu consegui um primeiro montante do dinheiro, eu já comecei as minhas primeiras trocas, né? Eu fui pesquisando casas de câmbio próximo da minha residência, entendeu? Então fui pesquisando essas casas de câmbio e encontrei duas casas de câmbio, porque assim, você tem que ver na cotação do dia, porque às vezes o euro baixa, diminui, oscila bastante, né? Assim como o dólar e outras moedas. Então oscilava bastante. Então justamente é bom que você já vá tendo contato com essas casas de câmbio. Eu fiz todas as minhas trocas por casas de câmbio, eu não usei cartão de crédito, nem tipo troquei por algum banco, então eu troquei por casas de câmbio mesmo, entendeu? Pesquisei e achei duas casas de câmbio super renomadas, muitas pessoas já tinham me falado, entrei em contato com eles me responderam, pegaram o meu número e a gente ficou trocando informações para saber qual era a melhor cotação para me fazer a troca, de moeda, né? Quando é que ficaria favorável para mim quando o euro desse uma baixada, né? Eu consegui uma cotação muito boa mesmo do euro, fazer a minha primeira troca. Sim, gente, fiz minha primeira troca de real em euro, nunca tinha feito isso. Já tava assim, você já sente a viagem se aproximando mais de você, sabe? Você, caramba, já tirei o passaporte, já tô trocando as primeiras moedas. Então, fiz sim a minha primeira troca, tá aqui.
As duas casas de câmbio que eu pesquisei e que eu fiz troca de duas casas de câmbio foi essa daqui, Sol Corretora Câmbio, essa daqui, tá? Fiz a troca por essa aqui e fiz a troca pela Daicoval Câmbio. Essa Daicoval eu vi ela em vários shoppings, eu pesquisei ela, tem em vários shoppings, pelo menos em 2 shoppings, e a Sol Câmbio também. Consegui fazer a minha primeira troca na Daicoval, essa casa de câmbio tava com preço muito bom do euro, então eu consegui fazer, eu comprei 450 euros. Que é equivalente, na verdade eu já querendo comprar já tipo 450 euros. Quando eu comprei, né, na época tava, juntei, tava deu 1.735 reais e 91 centavos. E a taxa cambial tava em 3,85. Então eu troquei sim, fiz a minha primeira troca em euros, né? Juntei, consegui juntar lá, já deixei certinho os meus 450 euros. Muito feliz pela minha primeira troca, porque eu já senti a viagem mais próxima de mim, né? Caramba, já fiz a minha primeira troca. E ao longo desse tempo, faltava mais ou menos uns 6 meses para a viagem, eu fui fazendo as minhas outras trocas. Troquei várias vezes, eu acho que eu troquei cerca de 5 vezes na Sol Câmbio. E na Daicoval eu troquei 3 vezes. A Sol Câmbio tava com uma taxa melhor, a cotação tava muito boa da Sol Câmbio. Então eu terminei indo trocar todos os meus reais em euros, eu troquei na Sol Câmbio. E eles foram super atenciosos, super seguros, eles pegam os seus dados, eles enviam, né, uma notinha pra você assim que você troca, que é tipo um comprovante financeiro, que você trocou aquele dinheiro pra você depois comprovar, né, quanto dinheiro você tá levando. Então, tipo, foi tudo certinho. E eu troquei, tipo, ao longo desse ano, um ano antes, foi mais forte, mas assim, 6 meses antes de viajar. Sim, já fui comprando ao longo desse ano. E assim, tipo, foi uma das etapas assim, que assim, tipo assim, é o financeiro, né, gente? Se não tiver dinheiro, infelizmente a gente não vai. Então, eu muito preocupada com essa questão, assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, será que eu vou conseguir trocar? Será que valeu super a pena eu trocar aqui no Brasil? Porque se eu juntasse o dinheiro todo e comprasse lá, eu ia trocar de acordo com a cotação do dia, que poderia estar alta, e ainda as taxas lá é paga em euro, né? Então eu fiz as minhas trocas todas aqui no Brasil, deu super certo, foi super vantajoso. Essas duas casas de câmbio, elas são incríveis, o atendimento muito bom, e eu super recomendo essas duas casas de câmbio pra gente. Lembrando que tudo isso varia muito. Por quê? Porque já em relação à Argentina, no caso, um país da América do Sul, eu não troquei nada aqui no Brasil. Por quê? Porque a cotação de lá na Argentina estava mais barata que aqui no Brasil. Então, tipo, não era vantagem para mim trocar o real pelo peso argentino aqui no Brasil. Então, eu troquei tudo lá na Argentina. Gente, eu não lembro as casas de câmbio que eu troquei. Eu sei que eu troquei uma parte no aeroporto. Eu não lembro, mas no aeroporto tem sim casas de câmbio. E o restante eu levei, claro, eu levei uma parte em real. E o restante eu fui trocando, né? Uma parte real, que quando eu cheguei lá, eu troquei uma parte no aeroporto. E o restante eu fui trocando lá, ainda, né? Eu troquei lá, tem casas de câmbio também. Eu fui trocando lá. E tipo assim, tinha locais que aceitava dólar, que aceitava real. Então eu já levei, assim, tipo, eu troquei e super aproveitei. Foi bem mais tranquilo que a questão, tipo, da Europa, né? Que eu tive que passar esse tempo todinho trocando. E, tipo assim, o da Argentina, eu vi que aqui no Brasil a cotação tava alta e permaneceu alta o tempo todo, antecedente da viagem, que eu me preparei para ir para a Argentina. A cotação de lá permaneceu mais baixa que a daqui. Então foi super vantajoso para mim trocar lá. Então você que tá indo viajar, veja a cotação do dia, veja direitinho e veja se é vantajoso você trocar aqui ou lá, tá bom? Então essas foram as minhas recomendações de hoje pra você. Você que tá pensando em viajar, sim, se organize pra fazer esse câmbio de moedas o quanto antes, porque é muito importante, porque senão você pode perder dinheiro. Gente, lembrando, tá, que a gente paga, toda vez que a gente faz uma troca de moeda, a gente paga um IOF, né, que é um imposto, né, sobre essa taxa. Então, sim, se vocês vierem uma taxinha a mais cobrando ali, é referente a esse IOF, tá bom, gente?
Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu ajudei você com esse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal e já deixa o like. Vou estar trazendo vídeos de viagens incríveis toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas aqui no canal. E se você, claro, tiver alguma dúvida, você já trocou, já fez câmbio de moeda, ainda não fez, me conta aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, me conta aqui por que você fez essa troca de moedas, como foi, você trocou aqui, trocou na sua viagem internacional, você tem alguma dúvida de como começar a trocar? Dúvida, coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu vou responder pra vocês, tá bom? Aguardo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!